Elas têm razão. Oferecimento: Célula Mater, uma unidade exclusiva para elas. Grupo Acta Motors. Blumed. Se você tem saúde, você tem Blumed. Caioa. É para toda casa. Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo ao Elas Têm Razão de hoje, que vai falar sobre sensibilidade e força. A gente conversa com ela, que é mãe, jornalista, política. E aí, Eliana, bom dia, tudo bem? Hoje o programa promete, né? Bom dia, Roberta. Hoje é um programa muito especial. É um programa com uma convidada especial. Quem é? Será que a gente pode contar? Vamos contar, né? Acho que os santistas e santistas gostarão de ouvir. Nós vamos ouvir o que a deputada Rosana Vale tem para falar da família, do seu trabalho, antes e depois. Não perca. Vamos lá. Isso aí, bom dia, Rosana. Seja muito bem-vinda. Como vai? Bom dia, Roberta. Bom dia, Eliana. Para mim é um prazer conversar com mulheres maravilhosas como vocês e mostrar nossa força. Eu gostei muito da sua abertura do programa, né? Sensibilidade e força. Às vezes as pessoas acham que uma coisa vai de encontro à outra, não, mas a mulher pode ter sim sensibilidade e ao mesmo tempo muita força. É isso que a gente procura mostrar, né, na política, nos espaços de poder. Então estou aí para responder as perguntas de vocês. Então vamos começar. Nesse momento que a gente está vivendo, um momento tenso na política agora, é um momento mais de sensibilidade ou mais de força? É um momento de sensibilidade e intuição e é um momento também de força. De força para mostrar que nós estamos na política, que temos protagonismo, não somos tuteladas, mas também estamos nas lideranças, nas decisões. Então é uma mistura que a gente tem que ter, né? Sensibilidade para perceber a situação e força e coragem. É um momento de muita coragem também. Esse é um detalhe que eu estava pensando hoje quando resolvemos estar aqui, né, com a deputada. Não é fácil ser mulher, mas nós temos essa intuição, essa sensibilidade. A mulher, ela se supera exatamente, podendo superar qualquer gênero por conta dessa intuição, dessa sensibilidade. Me lembra muito uma frase que a gente escuta, que é histórica: endurecer sim, porém jamais sem perder a ternura, não é? Isso mesmo. É assim que eu penso. Esse é o grande segredo, né? E desconstruir também na sociedade comportamentos machistas que as mulheres às vezes também têm, porque elas aprenderam dessa forma. Foi incutido, né, geração em geração, e a gente precisa desconstruir isso. Porque eu enfrento muito essa pressão. Por exemplo, se uma mulher se posiciona de forma firme, ela é chamada de louca, tá dando piti. E se o homem se posiciona de uma forma firme, ele é corajoso, ele é valente, mas não, e a gente tem que aprender a mostrar, né, para a sociedade que podemos ter atitudes corajosas, firmes, sem perdermos as nossas características, né, de também ser sensível, meiga, sei lá, cada mulher é de um jeito e cada homem também é de um jeito, né. Ainda há muito preconceito quando a gente fala de mulher na política? Há muito preconceito, o ambiente político ainda é um ambiente muito machista, corporativista, eu já enfrentei muitas situações assim e a gente o tempo todo precisa se posicionar. E eu sei também que não é só na política, né, mulheres que ocupam espaços onde ainda é essencialmente masculino. Eu já conversei com diversas mulheres comandantes da polícia, delegadas, juízas, ambientes onde a pressão é muito grande, onde as mulheres são líderes. Nós temos que provar, eu tenho a impressão que a gente tem que provar o tempo inteiro que é capaz, trabalhar dobrado, triplicado para ter reconhecimento. Não é impressão, deputada, não é impressão. O ponto é, a gente tem que considerar também, sem querer ser machista, né, ou defender os homens, mas nós tivemos oportunidades há pouco tempo, né? Enquanto que o homem sempre foi o provedor, sempre foi a caça, sempre alimentou a família.
Então, a mulher conseguir esses espaços é passo lento. Então, não dá para culpar só o homem por essa atitude, porque ele também vem com essa carga cultural. Então, eu tenho 2 filhos homens, eu já os criei de maneira diferente. Eu já passei por 4 gerações, avô, pai, marido, filho. Meus filhos já estão na faixa dos 30. Então, eu vejo como eles hoje já evoluíram nesse aspecto. Então, e quantos homens lá na Câmara ainda não são lá do tempo do meu pai, ou, né, aquela coisa mais antiga. Então, fica difícil. A gente tem que levar também, tem que dar esse perdão para os homens também. Sim, né? é a sociedade, né? Homens e mulheres. As nossas conquistas são recentes, né? Nos anos 30 é que as mulheres conseguiram o direito ao voto, nos anos 50 as nossas mães, as nossas avós tinham um comportamento, né, subserviente, o homem saía para trabalhar e a mulher ficava em casa. Só que eu entendo que não foi só a mulher que ganhou com a realização profissional, com sair, né, em busca das suas conquistas, dos seus sonhos. O homem também ganhou. Eu também tenho 2 filhos e eles foram criados de uma forma diferente também, com igualdade, com respeito. Uma mãe que trabalha fora. Sim, sempre trabalhei muito, sempre viajei. Meu marido foi às reuniões de escola, ajudou na lição de casa, nós dividíamos as nossas tarefas. E hoje eu vejo, um dos meus filhos tem 21, outro tem 13, eu vejo o quanto isso foi importante para a minha família. Os meus filhos são muito apegados tanto ao meu marido como comigo. E se fosse lá nos anos 50, talvez o meu marido não tivesse essa relação familiar que hoje é possibilitada de homens e mulheres, porque é muito bom também, né? Sermos pais, estarmos perto dos filhos, acompanharmos. E isso ficava, o homem não participava, porque o homem tinha que trabalhar e a mulher ficava em casa. Então, foi um ganho para a família, de forma geral. Desde que cada um cumpra o seu papel, né? Que a mulher não seja sobrecarregada, porque ainda tem mulheres, e não é culpa delas, mas que acham que se elas... porque elas aprenderam dessa forma, que se elas trabalham, elas têm que dar conta da casa Jornada e trabalhar. Dupla, tripla, né? Eu fiz muitas palestras ao longo desses 3 anos de mandato com muitas mulheres e ouvi muito depoimentos assim, eu trabalho, mas meu marido me ajuda, ou seja, na cabeça dela, se ele ajuda, a responsabilidade é dela, não é o marido que ajuda. A gente divide, né? Compartilha, compartilha, porque a mulher ainda carrega aquela culpa. No começo eu viajei, cheguei a ficar 20 dias na China, 15 dias no Japão, e eu ouvia algumas minhas amigas, até colegas, falando, você não sente culpada de deixar seus filhos? E eu não me sentia, porque eu via que o meu marido conseguia viabilizar tão bem a rotina da minha casa. Quando eu estava em casa eu era bem presente, qualidade de relacionamento. Então foi muito bom, eu já tenho uma família maravilhosa, o meu marido participa, o meu filho hoje mora fora, né? Mora em Belo Horizonte, porque já está fazendo estágio. Que coragem! E ele liga sempre, assim, todo dia, a gente faz chamada de vídeo, somos apegados um com o outro de forma assim, maravilhosa na minha família, graças a Deus eu consegui isso. Ninguém ficou traumatizado pela mãe trabalhar. Deputada, nesse cenário a gente está falando de um programa que o nome é Elas Têm Razão. Em algum momento as mulheres perdem a razão? Em algum momento elas perdem a razão? Homens e mulheres perdem a razão. Eu acho que isso independe de ser homem ou mulher, né? Pessoas perdem a razão ou têm razão. É uma constante, né, no caso de uma família, né, é uma constante cede de um lado, cede de outro. Precisamos saber dividir esse novo momento da mulher. Graças a Deus nós estamos ocupando os espaços que nós merecemos. Ainda tem muito para ser lutado, para ser conquistado. Mas graças a Deus homens e mulheres têm razão. A sociedade vai avançar nisso, é o que eu acredito. De forma igual
equilibrada Exato. e com sensatez, né, Com deputada? sensatez e equilíbrio. É isso aí. Como prevê a Constituição Federal. Ela tem razão. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente conhece um pouco mais da deputada federal Rosana Vale. Não sai daí, o Elas Têm Razão, volta em um minutinho. Até já. A Blumed tem como missão promover maior acesso à saúde, de forma acolhedora e ágil. Com eficiência na gestão de recursos, nosso crescimento é sustentável e são estímulos para que nossos valores falem por nós. Com ética, empatia, respeito, humildade e cooperação, tivemos um crescimento de 75% em 2 anos. E já cuidamos de mais de 95 mil vidas da Baixada Santista a São Paulo. Blumed, tudo para você viver mais e melhor. É o Kia Stonic, que é o primeiro carro híbrido turbo da marca. Muito ágil, assim. Quando você acelera, ele responde rápido demais. Ele se auto-recarrega conforme você está dirigindo. Acho que você tem que ir lá fazer um test drive, mas um test drive top, que nem o que eu fiz. O Célula Mater foi criado há 30 anos pelo Dr. Carlos Eduardo, um dedicado biomédico que decidiu usar todo o seu conhecimento para cuidar melhor das famílias da nossa região. Ao longo das décadas, o Célula Mater cresceu e conquistou a confiança da população com seu atendimento humanizado, virando referência de qualidade em análises clínicas e de precisão nos resultados de exames laboratoriais. Laboratório Célula Mater, presente no momento em que você mais precisa. Elas Têm Razão está de volta, hoje conversando com a deputada federal Rosana Vale. Deputada, a gente vai começar esse bloco falando um pouquinho mais de quem é Rosana Vale. Todo mundo conhece a deputada, sabe dos seus feitos, sabe da sua luta. Agora, quem é Rosana Vale, pessoa física? Sou mãe, sou uma mulher que foi jornalista por 25 anos, trabalhou bastante, conheço a região. Sou a mãe do Bernardo, sou a mãe do Henrico, sou a esposa do Gerson e sou a mãe da minha filhinha de pelo, que é a Lola. E tenho uma vida comum, assim. Eu estou olhando aqui de frente para onde eu praticamente nasci, que é o BNH do bairro da Aparecida. Ali estudei no Colégio dos Andradas, batalhei muito pelas minhas conquistas, não tive uma vida, uma infância fácil, né? Eu batalhei bastante, mas estudei, corri atrás dos meus sonhos. Mas se você me perguntar se um dia eu sonhava, eu nunca sonhei em ser jornalista, nunca sonhei em trabalhar na televisão, nunca estava bem acima dos meus sonhos viajar o mundo. Foi meio deixa a vida me levar, é isso? E muito menos entrar na política. A vida me surpreendeu muito mais do que os meus próprios sonhos. O meu sonho de criança era ser professora e consegui realizá-lo e eu adorava. Sim, ia trabalhar com as crianças. Primeiro fui professora do ensino fundamental e eu ia trabalhar assim muito realizada. E aí depois foi uma consequência, as coisas foram acontecendo na minha vida a partir do meu trabalho como professora, que eu fiz magistério. E aí surgiu a chance de eu fazer uma faculdade com o dinheiro que eu recebia como professora e aí fui. E a vida me levou, o destino, acho que eu acredito muito em Deus, tenho muita fé, então Deus foi direcionando a minha vida. Em síntese, né? Eu estou vendo a deputada falando da vida dela e se sensibilizou. Sim. Eu diria que ela quase marejou os olhos. Mulheres, isso é um recado, na verdade, né, Roberta? Porque ela já nasceu numa época, numa década em que a mulher podia estudar, ainda que fosse o magistério, né? E com o magistério, ou seja, dando aula ali pro primário, como nós chamávamos na época, ela pagou
a faculdade dela, ela estudou. Então, eu disse semana passada isso para 2 colegas advogadas. Nós mulheres temos o poder a partir do momento em que nós estudamos, em que nós nos tornamos um ser inteligente, mais pensante, né? A mulher, ela evolui nesse ponto. E é disso que os homens e a maioria das pessoas tem medo, não é? A informação, né? Formação, educação, a gente sabe que é o que move uma sociedade, né? Por isso, tanta dificuldade que a gente tem ainda no processo educacional do Brasil, né, deputada? Verdade. Mas voltando para a Rosana Vale, não a deputada, mas a pessoa, quais seus maiores medos? Eu tenho muitos medos, né? Tenho medo de não ser compreendida pelas pessoas. No caso das votações, eu tenho muito receio, porque eu sei que eu não consigo agradar. Eu gostaria muito de agradar a todos, e no jornalismo eu conseguia mais, né? Porque ainda mais nos últimos anos do jornalismo, onde eu só fazia matérias boas e tal, e na política você sempre desagrada a um lado. Então esse é o meu grande temor, meu receio, porque por mais que eu tenha boa intenção, por mais que eu trabalhe, que eu seja séria e transparente, sempre vai ter gente me xingando, sempre vai ter gente contra mim. Mas esses medos, eles não me paralisam. Ao contrário, eles me dão força para prosseguir, porque eu sei que se eu não posso agradar, né, os 2 lados, eu agrado o lado de dentro meu. Então, isso eu sempre levo em conta nas minhas votações e quando eu tenho que manifestar a minha opinião, meu ponto de vista. Eu não vou conseguir agradar porque as pessoas são muito diferentes. Você acha que para chegar num lugar é por um caminho, o outro quer chegar no mesmo lugar, mas acha que é pelo outro caminho. Então, não dá. E quando a gente não consegue agradar todo mundo, a gente tem que agradar o nosso lado de dentro. A gente tem que dormir tranquila e com a consciência de que você fez o que você acreditava que era o melhor. Então esse é o meu foco. Travesseiro, né? Fazer as pazes com a nossa consciência e falar, olha, eu posso ter uma opinião diferente da sua, mas eu quero que você saiba sempre que quando eu tomo uma decisão não pensando em mim, mas pensando no que eu acredito que é o melhor. Isso deve ser o principal. E o que deve gerenciar e o que deve nortear a vida de qualquer pessoa, né? A gente tem que estar nesse mundo para tornar com o nosso trabalho, com a nossa presença, o mundo um pouco melhor. Então, é isso que eu levo em consideração sempre. E aí aquele ponto que a gente falou no início do programa, a questão da sensibilidade e da força. Né? Você precisa ter sensibilidade para entender, mas precisa ter força na hora de decisão, né? De decidir em qual caminho seguir. Eu acho que esse é um ponto importante, principalmente quando a gente fala da política. Né? Deixa eu fazer uma observação aqui que ela está falando. Não precisa ter medo, né? Esse medo de desagradar, porque não agradamos a todos. Agora, uma coisa que me fez recordar. A filosofia dizia o que do legislativo, do deputado? Que ele está lá para trabalhar em prol da felicidade da sociedade. Que bom seria, né, se todos que lá estivessem pensassem assim, agissem com essa sinceridade de propósito e com esse coração sensível. É um caminho difícil. Às vezes eu gostaria que cada cidadão brasileiro tivesse a chance de colocar, porque a gente vota, né, coloca a nossa digital lá quando vota, tivesse a chance de colocar a sua digital lá e tomar uma decisão, porque são 513 pessoas na Câmara Federal decidindo o futuro do Brasil e dos brasileiros. É um peso, é uma responsabilidade, porque no jornalismo nós aprendemos a ter dúvidas, né? a sermos questionadores, ouvir sempre os 2 lados e não há verdade absoluta. Cada argumento, no caso de uma votação de um projeto, há argumentos bons dos 2 lados. E para mim é difícil isso, porque eu não fui formada em uma ideologia. A minha ideologia, eu nem sei qual era, né? Agora eu estou aprendendo, mas eu sou pragmática, eu sou trabalhadora, então eu questiono muito em cada votação o que é o melhor, tento tirar, né, o viés ideológico e ir para o que é de fato melhor,
ouço especialistas nas áreas, porque a gente não sabe de todas as coisas. E eu tenho muitas dúvidas na hora de votar e alguns temas polêmicos, mas eu acho que esse é o caminho, porque se você entrar lá já com a certeza de tudo, você não abre espaço para o diálogo, você só enxerga o que é certo, é só o que você vê da sua janela. E a vida não é assim. Agora, já que a gente está falando de decisões difíceis, recentemente você tomou uma decisão, não sei se foi difícil ou não. Foi bem difícil. Mas que deve ter causado, né, algumas reações. Como é que foi a troca de partido? O porquê dessa troca de partido? Então, quando eu decidi entrar no PSB em 2018, eu vi as referências que eu tinha do partido aqui na minha região, no estado de São Paulo. É um partido de centro-esquerda e que eu ouvi muitas vezes, né, as referências que eram o Márcio França, o Caio França, gostava e gosto do trabalho deles. Só que quando a gente chega em Brasília, a gente percebe que no próprio partido há diferenças de posicionamentos, porque o Brasil é muito grande. Então, o partido tem um posicionamento mais à esquerda na região nordeste do país. E eu não entrei na política, como eu falei, com ideologia partidária. Eu entrei querendo acertar e votar o que eu acreditava que era o melhor. As pessoas votaram em mim, na minha história, né, por acompanharem 25 anos o meu trabalho como jornalista. Então eu tinha essa responsabilidade. E passou o tempo, briguei algumas vezes porque me posicionei contra o partido, né, sofri por ter diferentes posicionamentos, mas me mantive fiel ao que eu acredito. E aí chegou nesse momento de janela partidária, que é um período que a gente tem para possibilitar a troca de partido. Eu não gostaria de ter mudado, eu não queria, porque tem 35 partidos, todos têm problemas, cada um, eu vou para outro, vou criar problema, porque é difícil você entrar num cabresto, né? Para mim é muito difícil, né? Não aceito. Então eu pensei bastante, mas o partido tomou um rumo que não era o que eu gostaria. Eu quero ter a minha independência e não conseguia mais ter a partir do momento que o partido estabeleceu que ia apoiar o PT na campanha eleitoral. Para mim, isso não dava para aceitar. Isso foi o fator determinante? Foi o decisivo, porque quando eu entrei no partido, eu nem imaginava que isso podia acontecer. O ex-presidente Lula estava preso, né? Saiu totalmente do cenário. Precisou de coragem? Muita coragem. Não foi assim uma decisão fácil, porque eu fiz grandes amigos aqui no PSB, principalmente o deputado estadual Caio França. A gente fez um trabalho muito bonito na região toda, no Vale do Ribeira, na Baixada Santista, mas eu não podia, eu não compartilho dessa... Eu respeito quem tem essa posição, mas não era minha. Então eu não estava me sentindo confortável mais. Aí eu tomei essa atitude. A gente está no finalzinho do nosso programa, gostaria de agradecer a sua presença, o seu tempo, mas antes de a gente finalizar, deputada, um recadinho para os nossos telespectadores, principalmente as mulheres, em uma frase, qual é o segredo do sucesso? O segredo do sucesso é a gente ter humildade, empatia e fazer tudo o que a nossa consciência considera como certo. E o reconhecimento vem, né? Trabalho e empatia e querer acertar sempre com humildade e transparência. É o meu lema, é o meu foco. Parabéns. Obrigada. Ela tem razão, Helena? Parabéns, coerência, muita razão. Isso aí. Obrigada, deputada. Sucesso. Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência tem mais um pouquinho de Elas Têm Razão. Não sai daí. O Célula Mater foi criado há 30 anos pelo Dr. Carlos Eduardo, um dedicado biomédico que decidiu usar todo o seu conhecimento para cuidar melhor das famílias da nossa região. Ao longo das décadas, o Célula Mater cresceu e conquistou a confiança da população com seu atendimento humanizado, virando referência de qualidade em análises clínicas e de precisão nos resultados de exames laboratoriais. Laboratório Célula Mater, presente no momento em que você mais precisa.
é o Kia Stonic, que é o primeiro carro híbrido turbo da marca. Muito ágil, assim. Quando você acelera, ele responde rápido demais. Ele se auto-recarrega conforme você está dirigindo. Acho que você tem que ir lá fazer um test drive, mas um test drive top, que nem o que eu fiz. A Blumed tem como missão promover maior acesso à saúde, de forma acolhedora e ágil. Com eficiência na gestão de recursos, nosso crescimento é sustentável e são estímulos para que nossos valores falem por nós. Com ética, empatia, respeito, humildade e cooperação, tivemos um crescimento de 75% em 2 anos. E já cuidamos de mais de 95 mil vidas da Baixada Santista a São Paulo. Blumed, tudo para você viver mais e melhor. Elas Têm Razão está de volta hoje no Célula Mater Prime, um local muito especial para você. E a gente tem agora o quadro Seu Estilo com Vanesca Leite. Acompanhe. Olá, Roberta, tudo bem? Hoje o assunto é a cor lima. Toda cor tem temperatura, intensidade e profundidade. A cor lima é uma cor mais intensa, mais vibrante. E eu vou mostrar 2 maneiras que você pode usar aí no seu dia a dia, no seu trabalho, para sair, tá bom? E para isso, eu vou pedir a ajuda da Bruna, minha amiga Bruna, tudo bem? Tudo. A Bruna tá com uma combinação, uma blusa preta e uma calça verde lima. Veja só, que quando a gente trabalha com uma cor mais profunda, como o preto, que é mais escura, o verde fica mais destacado, né? E eu estou com uma blusa verde lima, só que uma calça off-white. Então ele fica mais suave, para você que não gosta muito da cor muito destacada. Você gosta das 2 maneiras? Sim. Você usaria? Usaria para trabalhar. Sim, sim. E você pode colocar também essa calça verde lima com um blazer para você ir para o trabalho sem problema nenhum. É trazer um pouco da alfaiataria e aí trazer essa cor mais vibrante, mais moderna, para o look não ficar tão sério, né, Bruna? Sim. Porque às vezes as pessoas têm essa dificuldade, compram uma peça bem viva, um pink, né, um verde limão ou esse verde lima e tem dificuldade de combinar. Então você tem aí 2 maneiras, mais sóbria e mais moderna. Programa muito bacana, né, Eliana? Realmente sensibilidade e força, elas podem e devem caminhar juntas. E tem muita importância a mulher lá na Câmara, gente. E mais ainda, viu? Vamos aprender a votar, tá? Porque eles são muito mais importantes do que o Executivo. Pode apostar. É isso aí. A gente fica por aqui e a gente se vê no próximo sábado, se Deus quiser. Um abraço, bom fim de semana para você. Até mais. Elas Têm Razão. Oferecimento Célula Mater, uma unidade exclusiva para elas. Grupo Acta Motors. Blumed. Se você tem saúde, você tem Blumed. Caioa. É para toda casa.